Olá, bom dia, né? Vamos começar aqui, né, a semana. Então, esse aqui é o vídeo referente ao conteúdo do do, né, o terceiro conteúdo, né, do primeiro bimestre. Então, semana passada nós começamos aqui a falar um pouquinho sobre climatologia, meteorologia, né? Nós falamos um pouquinho aqui dos elementos, né, que influencia o clima, como é que eles se interagem, como é que é a dinâmica desses elementos para o nosso dia a dia, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui dos equipamentos, né, que fazem parte das medições meteorológicas. Então, como é que esses equipamentos eles são utilizados? Bem, para você que está chegando aqui a primeira vez, eu sou o professor Rogério Mendes, né? Sou o professor Rogério, sou formado em geografia, né? Então, vou começar aqui a trabalhar esses pontos importantes dentro da meteorologia e da climatologia, né? Como hoje nós estamos aqui em São Paulo, no dia 17 de fevereiro, dia quente pra caramba, né? Não é à toa que eu estou aqui com a minha regatinha, né? Então, né, iniciaremos aqui, né, o nosso vídeo. Então, para começo de conversa, né, para você que está chegando aqui, se você, né, ainda não é inscrito, né, estava percebendo aqui que a maior parte de quem está acompanhando meu canal aqui não é inscrito no meu canal, né? Então, se inscreva aí para me ajudar no meu trabalho. Se você gostar do vídeo, né, deixa aqui o seu like, né, o joinha. Então, vamos começar aqui sem muitas demoras, né, sobre o tema que nós vamos trabalhar aqui. Agora, cadê o slide? Tá aqui, isso. Então, né, iniciaremos a nossa conversa aqui, né, sobre as questões voltadas para a meteorologia e como é que ela vai influenciar no nosso dia a dia, a questão dos equipamentos meteorológicos. Então, né, normalmente quando nós pensamos em meteorologia, nós imaginamos esse cenário aqui, né? Então, uma pessoa analisando dados extremamente modernos, né? E esses dados modernos é que vai trazer para nós as informações de como é que o tempo ele vai, né, se comportar durante um período do tempo. Então, vamos começar aqui com os nossos objetivos. Então, os objetivos desse vídeo aqui é principalmente descrever os equipamentos, né, meteorológicos. Então, nós vamos fazer um apanhado da maior parte desses equipamentos, né, como é que eles funcionam e qual é a importância desses equipamentos no nosso dia a dia. Bem, então, entender a importância das estações meteorológicas. Então, para que que serve uma estação meteorológica? Né? Então, esse conjunto de equipamentos que trabalham juntos. Então, como é que eles funcionam? Qual a importância dele para o nosso dia a dia? E compreender o papel dos satélites nas observações meteorológicas. Então, os satélites, né, que orbitam o nosso planeta, então, como é que qual a importância deles, né, para essa ciência, né, que é a questão da meteorologia? Então, como é que eles são essenciais para que as previsões meteorológicas, elas se tornem cada dia mais precisas? Levando em consideração que previsões, né, como eu já havia falado anteriormente, as previsões elas podem sofrer algumas alterações dependendo, né, de alguns fatores climáticos, de alguns elementos, né, que influenciam o nosso clima. Bem, então, né, vamos começar aqui o nosso trabalho, né? Então, o primeiro nós vamos detalhar o que é uma estação meteorológica, né? Então, como eu estava falando ali para vocês, então a estação meteorológica é um conjunto, né, de equipamentos, de instrumentos que recolhem dados da nossa atmosfera, do solo, a radiação solar, e todos esses equipamentos, eles trabalham em conjunto e a somatória de todos esses dados, né, então, como havia trabalhado também anteriormente, então, a meteorologia e a climatologia, ela precisa que ocorra essa coleta de dados para que a gente chegue a uma previsão próximo do 100%, né? Como eu havia falado, nada é 100%, mas, né, o mais próximo possível para ajudar no nosso dia a dia. Então, nós temos o termômetro, nós temos o higrômetro, nós temos o barômetro, o anemômetro, o pluviômetro, nós temos o pironômetro, nós temos o heliógrafo, o termômetro de solo, entre outros. Então, todos eles estão conectados,
todos eles estão coletando dados ao mesmo tempo, né? E eles trabalham junto para auxiliar o nosso dia a dia, principalmente com a questão, né, da roupa que você vai usar até a questão da defesa civil, né? Então, trabalhar a questão da agricultura, aviação, pesquisa científica, entre outras coisas. Então, a meteorologia, como nós temos uma visão, né? Não é só para que um repórter ele fique mostrando no mapa na televisão, né, quais são as possibilidades de tempo naquele período, né, curto, né, como eu havia falado anteriormente também, que a meteorologia ela estuda os fenômenos atmosféricos em curto espaço de tempo. Mas também, né, nós temos que pensar que tem uma finalidade essencial no nosso dia a dia, né, que vai desde a sua roupa até as questões econômicas. Para você entender o porquê que o alface, né, nos últimos tempos estão ficando tão caros, né, entre outros alimentos, né? Então, vamos começar pelo primeiro equipamento aí. O primeiro equipamento é o termômetro. Então, o termômetro, como nós usamos no nosso dia a dia também para medir a temperatura corporal, ele é um instrumento usado principalmente para que nós possamos medir a temperatura de um objeto, ou de um elemento, ou de uma substância, né? Então, nós temos vários tipos de termômetro. E esse termômetro, ele pode ser de mercúrio, né? Como vocês estão vendo aí nessa imagenzinha aí tradicional, né? Então, o mercúrio, ele é um metal altamente volátil, né? Então, ele se expande, ele se retrai a partir da temperatura. Ultimamente, o termômetro de mercúrio, ele não está sendo mais tão utilizado por conta da evolução da tecnologia dos termômetros, mas principalmente por conta que o termômetro de mercúrio, se ocorrer qualquer problema, se ele se romper, esse líquido ele pode, né, contaminar assim, o ambiente, isso é um problema. Nós temos o termômetro digital, né, que ele é medido a partir de sensor, né, que nós deixamos ou ele ao ar livre para que ele meça a temperatura da atmosfera, ou nós podemos, né, no caso do aquário, né, quando nós colocamos essa pontinha aí dentro do aquário, esse termômetro ele vai medir a água, né, a temperatura da água. Nós temos o termômetro infravermelho, que ele vai literalmente medir, ele usa a captação de uma radiação específica, que é o infravermelho, que é uma radiação que nossos olhos, ele não consegue, né, presenciar, né? Então, nós temos uma capacidade de enxergar o prisma, né? Mas a radiação infravermelha e a ultravioleta nós não conseguimos enxergar, né? O sol, quando nós sentimos essa radiação infravermelho, quer dizer o seguinte, que é aquela sensação de calor na pele, que ela é provocada pela radiação infravermelha, né? Então, nós vamos ter uma medição, né, dentro do que é, né, a temperatura real, né? Então, a questão da radiação, né? A partir dessa radiação que nós não conseguimos enxergar, nós vamos ter uma medição, né, dessa temperatura. E nós temos o termômetro de álcool. Esse álcool, normalmente, ele é colorido para dar uma maior visibilidade para que a gente possa acompanhar a evolução do aumentar e diminuir dessa temperatura durante o nosso dia a dia, né? Então, o álcool, ele é o substituto, né? O termômetro de álcool, ele é o substituto do termômetro de mercúrio, né? Lógico, o mercúrio, ele é muito mais eficiente porque ele não precisa tanta alteração climática para que ele sofra a sua expansão ou a sua contração. Demais. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui do psicômetro, né? Então, aqui nós temos um esqueminha de como funciona o psicômetro. Então, o psicômetro é um tipo específico de termômetro usado para medir a umidade relativa do ar. Então, ele consiste em dois termômetros. No caso aí, o termômetro de bulbo seco, né, que mede a temperatura do ar. Então, o que é o bulbo? O bulbo é aquele reservatório de líquido que fica na extremidade, né, do termômetro, e quando a temperatura ela se eleva, aquele líquido ele vai se expandir, então ele sobe para que a gente saiba a temperatura, né? Então, e o bulbo molhado, né, que é um tipo de termômetro também que ele, ele fica
né, no caso com o reservatório ali de água, para que ele possa, né, medir a temperatura e a capacidade de evaporação da água, né? Então, esse bulbo úmido, né, ele vai medir a capacidade da água de evaporação e que se resfria o bulbo, né? Então, no caso, nós vamos medir aí, nesse caso, calcular a umidade relativa do ar, né? Então, nós sabemos que a umidade relativa do ar ela é essencial para a saúde, né, respiratória. A umidade do ar, ela também, ela favorece que a gente sinta a sensação térmica, ela também ela é afetada a partir da umidade, né? Então, a umidade relativa do ar, dependendo da quantidade da umidade relativa do ar, a gente tem uma sensação maior de calor ou, né, de frio em algumas situações. E isso afeta drasticamente a saúde de todo mundo. Aí nós vamos para o barômetro, né? Então, o barômetro, ele é um instrumento que mede a pressão atmosférica, né? Nós sabemos que a atmosfera, nós não temos uma noção, né? Quando nós estamos no nosso dia a dia, né? Nós não temos uma noção de que a atmosfera, ela está pesando sobre nós. Mas a atmosfera, ela tem um peso e ela vai se alterando, a pressão atmosférica é a quantidade de gases, né? Que pressiona a né, o solo e com a altitude pressiona nós e outros elementos. Então, a pressão atmosférica, dependendo da altitude que nós estivermos, ela vai aumentando ou ela vai diminuindo. No caso, o barômetro, ele tem essa finalidade, né, que é medir a pressão atmosférica. Nós temos o barômetro de mercúrio, que ele é usado como uma coluna, né, invertida, né? Então, em vez do bulbo ficar embaixo, esse bulbo vai ficar em cima, né? Então, no caso, esse termômetro invertido, onde a temperatura do mercúrio varia com a pressão atmosférica. Então, dependendo, né, da pressão atmosférica, né, a temperatura do mercúrio ele vai se alternando, então nós vamos fazendo a medição. Então, quanto maior, né, a pressão atmosférica, maior ele vai se expandir, então ele vai ocupar o maior, né, espaço ali no termômetro, ou melhor, no barômetro. E isso é essencial para nós sabermos a pressão atmosférica, principalmente a questão da mudança do clima. A gente sabe que quanto maior a pressão atmosférica, maior a probabilidade de chuvas. Então, o barômetro de aneroide, né? Então, ele é usado para pesquisar, né? Então, ele é uma pequena caixa de metal flexível, né? Então, uma cápsula aneroide que se expande e se contrai com mudanças da pressão. Então, este movimento é transmitido para o ponteiro em um mostrador. Então, nós presenciamos muito esse barômetro, principalmente em filmes, né? Em elementos que nós, né, analisamos a questão de um submarino. Então, o submarino ele usa muito esse barômetro para medir a questão da pressão que aquele corpo está sofrendo, né? Então, ele também pode medir a pressão, né, da água, né, no caso, nesse tipo de situação. E nós temos o barômetro que nós chamamos de barografo, né, que é um tipo de barômetro que registra continuamente as mudanças da pressão atmosférica em um gráfico no papel. Então, ele parece muito aquele equipamento que mede né, as reações das placas tectônicas, né? Então, ele vai medindo as alterações da nossa pressão atmosférica com uma precisão um pouco maior do que os outros barômetros, né? Mas ele é essencial para nós entendermos, né, com precisão o que pode vir a acontecer em curto espaço de tempo. Aí nós temos o pluviômetro. Como o nome está dizendo aí, o pluviômetro ele vai medir a quantidade de chuva que precipita em uma determinada região. Então, com isso, nós podemos ter uma leitura, né, e criar uma média, né, uma questão de uma constante de como é que esses fenômenos eles acontecem e como é que isso impacta no nosso dia a dia, né? Então, o pluviômetro ele é usado principalmente, né, para que nós possamos medir as questões de quantos milímetros cúbicos ele precipita em uma determinada região. Como em alguns momentos eu já cheguei a discutir isso aqui, né? Então, o metro quadrado, né? Então, nós temos que pensar o milímetro cúbico é nada mais, nada mais, nada menos que nós analisarmos que
1 metro quadrado, ele recebe uma quantidade de chuva. Então, cada milímetro ele representa 1 litro, né, de água que ele precipita naquela região. Então, nós temos o pluviômetro de leitor direto, que ele consiste literalmente nessa imagem aí, que é um cone transparente, que ele tem uma escala e ele fica ali, né, durante um período recebendo a precipitação. Então, nós vamos medir o quanto que chove em uma determinada região em certos períodos, né? Então, nós vamos analisar essa régua aí. O segundo barômetro, ele é um barômetro de balança, então ele coleta água, né, em um determinado momento, e determinado do peso, essa quantidade ela é jogada, né, para fora, mas também ela lança um sinal, né, para uma estação meteorológica para que seja registrado ali a quantidade de água que foi armazenada e coletada naquele período. Nós temos o pluviômetro que, né, pode ser chamado de, né, Chipkin Bucket, né, que possui um pequeno balde, né, que se inclina, né, quando ele fica cheio, também na mesma proporção que nós usamos do de balança. Então, ele vai se esvaziar e, com isso, mandado para a estação meteorológica, né, a quantidade de chuva para que nós criemos esse padrão. Então, o pluviômetro, ele é essencial para que a gente crie essa questão de monitoramento das chuvas, né? Então, como é que nós podemos nos preparar para ela? O anemômetro, né? Então, é um tipo de medidor de vento, né? Levando em consideração que o vento também ele é essencial para a regulação do tempo. Então, nós temos o anemômetro de copo, né? Que é esse aqui que está aqui nesse cantinho, né? Que então nós temos 4 copinhos. Esses copinhos eles vão girar e medir a temperatura do vento, né? Então, nesse caso, ele vai, né, com a rotação desses copos, ele vai medir a questão da velocidade do vento e mandar, né, para a estação. O anemômetro de hélice. Esse anemômetro, ele pode ser um equipamento bem pequenininho que nós podemos carregar para qualquer lugar, né? Então, ele tem hélices que giram em contato com o vento e ele frequentemente é usado em locais abertos e na aeronave, né? Então, as aeronaves, elas usam esse tipo de equipamento para medir a velocidade do tempo, para realizar algumas manobras que podem, né, gerar algum problema, né, para aquela viagem. Então, é importante esse equipamento também para a aviação. Aí nós temos o anemômetro de fio quente, né? Então esse fio ele se aquece, né? Então na velocidade que ele vai se resfriando, nós sabemos a velocidade do vento. E nós temos o anemômetro ultrassônico, que mede a velocidade do vento enviando pulsos ultrassônicos entre os transportadores, calculando o tempo, né, né, que levam a viagem entre eles. Então, no caso, nós temos essas medições de um ponto e de outro. Então, nesses cabos são medidos a velocidade, né, que essas informações chegam, né, de um para outro. Então, nós sabemos a velocidade do vento. Então, anemômetros são amplamente utilizados em estações meteorológicas, aeroportos, embarcações e até mesmo em turbinas eólicas, levando em consideração que as turbinas eólicas elas são fundamentais hoje para a questão da mitigação e a diminuição do uso de combustíveis fósseis, né? E otimizando, né, e melhorando a questão da produção de energia eólica, né? Então, se nós sabemos a medição, a velocidade do vento, nós sabemos realmente o que está se captando de energia eólica. E os satélites, né? Então, os satélites, eles são ferramentas, né, que eles são inventados, né, ou no caso, os satélites, eles começam a ganhar força a partir da década de 1960, né? Então, no caso, em 1960, nós temos um episódio na história mundial que entra como conhecemos, né, como Guerra Fria, né? A Guerra Fria começa no final da Segunda Guerra Mundial, só que na década de 60 acontece um episódio dentro da Guerra Fria que nós chamamos de corrida espacial. Então, no caso, os americanos e soviéticos, ou estadunidenses e soviéticos, eles buscavam, né, lançar corpos, né, no caso, lançar equipamentos tecnológicos para controlar a atmosfera e também para realizar espionagens, né, entre outras coisas.
E esses satélites, eles vão ganhando outras funções de comunicação, e nós vamos falar um pouquinho aqui desse caso, né, que é os satélites que vão medir a meteorologia. Então, nós temos os satélites geocêntricos, né, que ele orbita a Terra na linha do Equador. Então, ele orbita a Terra nessa faixa, aproximadamente a 35.786 quilômetros acima do Equador, e ele fornece uma visão constante da mesma região. Levando em consideração que o Equador, ela é uma região que recebe uma quantidade constante de energia solar, de radiação solar, então controlar ou medir a quantidade de radiação solar que é recebido naquela região, ele é fundamental para prever alguns fenômenos atmosféricos e para ter, né, uma previsão mais, né, mais correta, né, chegando próximo dos 100% ali naquela região. E nós temos o satélite polar. Então, esse satélite polar, ele vai orbitar o planeta em torno de 700 a 800 quilômetros de altura, e ele vai, né, orbitando do Polo Sul ao Polo Norte em todas as regiões do planeta, não apenas em uma linha, né, longitudinal. Ele vai medir todas as linhas meridionais, né, no caso longitudinal, né, para saber exatamente o que está acontecendo em cada parte, né, em cada faixa etária, né, cada faixa do clima, para que a gente possa entender mais ou menos como é que a atmosfera ela está se comportando naquele momento. Então, a somatória desses dois satélites é que nós temos, né, a famosa previsão do tempo meteorológica, que ela é muito precisa, né? Muitas vezes elas só têm uma porcentagem bem pequena de erro, mas por conta de coisas, né, que a atmosfera ela é muito dinâmica e ela se altera a todo momento, né, levando em consideração que isso, né, faz com que nós tenhamos a previsão de tempestades como furacões, tufões, entre outras tempestades, e isso favorece principalmente para a defesa civil. E, né, para a gente terminar aqui, então coloquei essa chargezinha aí que mais apavora a gente nesses últimos tempos, é a previsão do tempo, né? Então, a previsão do tempo, ela é uma caixinha de surpresa, né? Principalmente no nosso dia a dia, esse calor infernal que nós estamos vivendo. Então, a previsão do tempo, ela utiliza todos esses equipamentos que eu coloquei aqui para vocês. Teve alguns, né, que eu acho que eu trabalhei esses equipamentos que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente pode fazer uma estação meteorológica na nossa casa, que são equipamentos pequenos que dá para a gente, né, realmente trabalhar ali. A questão da segurança e a preparação, né, principalmente de equipamentos, né, no caso de, né, usinas eólicas, usinas de energia solar, para que a gente possa se planejar sobre a produção de energia, a questão da defesa civil, né, onde nós possamos, né, criar estratégias para mitigar, para diminuir as, os impactos, né, desses fenômenos extremos na nossa sociedade. Agricultura, então, agricultura, a previsão meteorológica, esses equipamentos são essenciais, né? Nós estamos sofrendo problema com a inflação do preço, né, dos produtos agrícolas, por conta dessa inconstância, né, do nosso clima, né? É só levar em consideração que em momentos que deveria chover, não se chove, então não se dá para plantar, e aonde deveria se colher que está chovendo. Então, essas mudanças climáticas, elas estão afetando drasticamente, né, a agricultura. E isso é um problema, né, principalmente para a nossa economia. E as previsões do tempo, elas podem diminuir um pouco esses impactos, esses prejuízos. Para a aviação e a navegação, né, então é essencial saber os fenômenos atmosféricos e climáticos para que as viagens, né, de avião e a questão das rotas comerciais marítimas, elas não sofram impacto desses fenômenos climáticos. A pesquisa climática. Então, no vídeo anterior, a gente falou um pouquinho aqui de El Niño e Laninha. Então, quando nós realizamos esses experimentos climáticos, meteorológicos, sobre saber como é que esse clima ele vai se comportar a médio, longo prazo ou em curto prazo, eles são essenciais para que a gente crie um sistema climático que seja cada vez mais eficiente. E na nossa vida cotidiana, né? Então, quando você acorda pela manhã que você vê aquele rapazinho falando de meteorologia, então você vai saber mais ou menos o que você vai usar no seu dia a dia, né? Então, qual roupa que você vai usar,
a questão se você vai levar o guarda-chuva ou não na mochila, então nós aconselhamos que levem o seu guarda-chuva na mochila, né? Então, isso é essencial para o nosso dia a dia, né? Então, se você vai sair de carro hoje, né? Então, olhe a previsão do tempo para saber se você vai usar um caminho ou outro, né? Analisar se o caminho ele possa, né, sofrer com enchentes, né? E, de uma certa forma, alterar esse caminho, essa rota. Então, em resumo, era isso que eu tinha aqui de falar para vocês, né? Então, eu vou deixando aqui o meu muito obrigado, porque né, um tempinho razoável aí, né? Então agradeço aí, né? Se você achou que esse conteúdo colaborou, né, deixa aqui o seu like. Se você achou que esse conteúdo ele pode ajudar no estudo, né, levando em consideração que esses vídeos eles são gravados visando, né, as aulas do ensino médio do primeiro ano, mas nada impede que, né, esses conteúdos cheguem a outros níveis, né, de estudos. Então valeu aí, gente, aquele abraço, qualquer coisa, né? Deixa aqui nos comentários as dúvidas que, dependendo da situação, se não ficou algo muito claro, eu volto e gravo outro vídeo falando sobre as suas dúvidas. Beleza? Aquele abraço. Tchau, tchau.